Salve, salve lindões, professor Cleide Siqueira do cursinho Albert Einstein. Vamos hoje aqui fazer um resumo dos golpes no Brasil. Aonde já? Brasil, golpe, tá? Tu tá brincadeira comigo, para com isso. Creio, mas são muitos, olha, historicamente é uma galera de golpe. Vamos colocar aqui assim, os principais que surtiram o maior efeito, vamos dizer assim, no nosso contexto histórico, tranquilo? Mas como sempre, vamos igual na castanheira, por partes, beleza? Primeiro golpe, logo pós nossa independência, 1822, 1823, Pedrinho I, aquela galera, né, da liberdade, da moral, aquela galera, aquele grupo liberal que apoiou ele ali no processo de independência, elaborar a nossa primeira Constituição, que era do Jerimum, que virou da macaxeira, depois tapioquinha, uma coisa assim. E aí, conclusão, os caras vão para lá, só que a maioria é liberal. Os caras vão para lá para formar a Assembleia Constituinte de 1823. Mas Pedrinho da Castanheira, malandrão, que só ele, né? Bota um X9 lá dentro. E aí quando o X9 dá a letra para ele, olha, Pedrinho, estão querendo dar o F em ti. Pedrinho, se liga na parada. Parou com essa palhaçada de vocês aí. Vocês querem dar o F em mim? Peraí, cerca aí seus polícia, chama os milica lá, os oficiais, cerca, noite do cagaço já da agonia. Cerca aí. E é o seguinte, tá? Quem se rebarbar vai passar a noite no xilindró. Conclusão, ele fecha a Assembleia Constituinte de 23 e no ano seguinte ele outorga. E ainda tem mais. Vocês queriam uma Constituição? Agora vai ser a minha e vai ser outorgada de cima para baixo, que é a da tapioquinha, não, da mandioca, macaxeira, jerimum, é uma coisa assim. Tranquilo? Ou seja, e aí ele estabelece os 3 poderes e mais um moderador, que vai colocar ali o quê? O poder centralizado na mão dele. Tranquilo? Golpe número 2. Creio, qual foi? Filho do Pedrinho I abdica, né? Só cagar no governo dele, abdica, pede licença pra cagar e sai, vai pra Portugal. Morre 2 anos depois. Vem o regencial, cabanagem, teçadada, balaiada, tiroteio, farroupilha. Muito problema, muita revolta no Brasil. E aí os liberais que estavam na teta e que saíram da teta para os conservadores, na figura do Araújo Lima, resolvem criar o clube da maioridade para quê? Para antecipar o quê? A coroação, com apenas 14 para 15 aninhos ainda, né? Do nosso Pedrinho II. Ou seja, foi uma maneira que eles encontraram, é claro, né? De voltar ao poder, né? Aquele grupo liberal, é óbvio, né? E de dar uma acalmada ali, uma apaziguada ali nas rebeliões que estavam pipocando. Aí o Pedrinho vai entrar e Duque de Caxias e o resto da história você já sabe. Aí literalmente ele vai acalmar mesmo as coisas. É o chamado golpe da maioridade. Fechou, galera? Creio, terceiro golpe. Aqui se faz, aqui se paga. Golpe da proclamação. Ó, o Pedrinho lá atrás, né? Golpe da maioridade, depois ele leva o golpe dos militares. Deodoro e a galera dele. Deodoro até que não estava muito afim de fazer negócio de golpe. Ele era chegadão ali, né, próximo do Pedrinho II, né, mas aí os caras, né, a galera republicana, né, com os ideais lá do Conte positivista, metendo o bicho nele, alguns desafetos dele, subindo, né, muito rapidamente ao poder, ganhando cargos, muita fake correndo nesse contexto aí também da proclamação, até que ele fica puto e diz, bora lá, vamos lá, e proclamou a República, golpe da proclamação da República, beleza? Creio, qual é o quarto golpe? Pô, ele, o mestre dos magos, da oratória, da persuasão, não podia ficar de fora, né? O vídeo de ontem a gente falou dele, a eleição indireta dele, Getúlio Vargas, né? O famoso golpe de 30, que eles chamam de Revolução de 30 também, não é isto? Qual é o contexto, Creio? Final ali, crise da República Oligárquica, da República Velha, que a gente chama, né? Acostumado a chamar, que o Vargas, inclusive, deu esse termo, né? Vocês sabem. Crise de 29 chegando, a economia brasileira, inflação, o Washington ali vai fazer doidice, ao invés dele cumprir o pacto do café com leite e indicar o presidente de Minas, ele vai indicar o parça dele de São Paulo, que é o Júlio Prestes, tiro no pé, conclusão, a galera se molha, aí tem os tenentistas no meio, um monte de coisa acontecendo, e aí o Vargas vai lá com o apoio dessa galera toda, e aí tem o assassinato de João Pessoa,
que o Vargas vai pegar também, né, para passar ali a opinião, voltar a opinião pública pro lado dele, é óbvio, né, mestre da persuasão. E aí acontece o quê? O golpe de 30, beleza? Creio, qual é o quinto golpe? Vargas. Mas de novo, Cresce, ele tinha dado agora um golpe. Mas ele dá um golpe dentro do golpe dele mesmo. Plano COI, né? Vargas é Vargas, né? Tem que tirar o chapéu para a inteligência daquele camarada politicamente, né? Quando, né, lá em 34 a gente falou isso no vídeo de ontem, né? Ele joga as indiretas, essa é minha, aí a outra, que seria 38, o povão vai escolher, beleza. Inclusive o voto vai ser secreto, vai ser mais aberto, de cabresto, igual lá da República Velha. Beleza, só que quando em 37, misteriosamente, os comunas, né, no contexto da Guerra Fria, armam ali, né, um plano que ele, né, o governo chama de COI, vocês sabem disso da história. E aí, conclusão, o Vargas diz, vão explodir o carro de vocês, vão explodir, vão tocar fogo, jogar bomba na casa de vocês, ou seja, o terrorismo total ali. E o Vargas entra, olha, o seguinte, né, para segurança, o bem maior de todo, um pouco eu fico, não, isso aí é lá do Pedrinho, deixa de ser doido. É o seguinte, para segurança nacional eu vou instalar um estado de sítio e vou cancelar logo essas eleições também e eu vou acalmar, eu vou pegar esses comunas, vou meter o bicho neles, fique tranquilo, povo brasileiro. E a galera, vai, golpe do Estado Novo, ele instala a ditadura varguista, esse cara vamos respeitar, beleza pura? Creyson, qual é o sexto golpe? É o Vargas de novo. Mas esse cara não sai. Ele ficou 15 anos no poder na primeira vez, né? Mas como assim, Creyson? Papo é o seguinte, lembra lá do Pedrinho, aqui se faz, aqui se paga, né? Quando é em 45, termina a guerra, Vargas mantendo uma ditadura, lutando ao lado dos países aliados que defendiam a democracia e eram contra as ditaduras, né, os regimes totalitários, nazismo, fascismo, estão ligados, né, Segunda Guerra. E aí, quando termina a guerra, a galera, Vargas, os milica, né, pressão nele, Vargas, já deu, mano, já deu, pede licença pra cagar e vaza, aqui não tem mais pra ti, tá? Tu lutou, olha a incoerência, meu irmão, um tiro no pé, tu luta do lado dos caras que estão derrubando ditadura, e tu mantém uma ditadura, o que é isso, meu irmão? E o Vargas tenta pedir um atestado médico de 500 dias, ficar mais uns 2 anos no mínimo, tenta pedir licença de todos, não, os caras, pressão total, vai ter que sair, mano. E aí o Vargas é literalmente o quê? Golpado de novo. E obrigado ao quê? A renunciar lá em 1945, beleza? Creyson, qual é o sétimo golpe? Esse aqui ele é pouco conhecido, mas é assim, tá? Vargas depois de 45, aí quem é que volta às eleições, né, direta, a democracia, a reabertura política, entre aspas, que é o Milica que vai ser presidente, né? Eurico Gaspar Dutra. Só que quando Vargas sai, ele diz, olha, eu saio, mas eu volto. E eu volto nos braços do povo. Na eleição de 1950, Vargas volta pela primeira vez eleito democraticamente pela população, beleza, mas ele vai terminar o mandato? Não termina o mandato, né? Muita crise, o petróleo é nosso, muita crise, muita pressão, né? Oposição em cima dele, até que atentado à rua Toneireiras, né? Carlos Lacerda, tiro no pé, você já conhece. Suicídio do Vargas em agosto de 1954, ou seja, ele não termina o mandato. Cristo, mas ainda não entendi, calma. Aí agora, quem é que assume a figura? É o vice dele. Quem era o vice dele? Café Filho. Só que o Café Filho começou a levar pressão, pediu um atestado, licença para cagar e saiu também, pediu uma licença médica. Se afastou. Cresce agora, quem assume? Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Esse Carlos Luz, ao invés de ele assumir e ficar na dele, até o Café Filho voltar do médico, não. Ele começa a falar, olha, presidente eleito, que já tinha corrido a eleição, né, por Juscelino, JK, já tinha sido eleito, a bala que matou Vargas, elegeu o Juscelino, tem gente que fala isso, né? Em vez de ele ficar na dele, ele começou a falar, olha, esse Juscelino aí é meio comuna, esse Juscelino aí é meio muito liberalzão, assim, é muito pra frente ele, negócio de presidente bossa. Eu acho melhor dar um golpe nele. Conclusão. Quando um camarada chamado Henrique Teixeira Lott, General Lott,
percebe que talvez tenha uma possibilidade de golpe, o que ele faz? Ele organiza o movimento 11 de novembro de 1955, né? 11 de setembro das Torres Gêmeas, não, 11 de novembro, né? Tá? O que ele faz? Literalmente, ele dá um golpe no Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, como se fosse hoje, né? Que tinha assumido o lugar do Café Filho, que era vice do Vargas. Creio isso? Como é? Mas era um golpe? Como é esse tipo de golpe? Os historiadores chamam de golpe preventivo. Eu vou dar um golpe aqui para prevenir a tentativa de um possível golpe contra o JK. Então esse aí é pouquíssimo conhecido, mas é muito importante. E aí, conclusão, quando o Carlos Luz pede licença para Gagá e foge para a Baía de Guanabara, fica lá no meio do mato, ilhado. Quem assume? Olha aí, tá fazendo as contas? Vargas, presidente, suicidou. Café Filho, vice, pediu licença médica. Carlos Luz, a gente deve ter, confere, levou o golpe. Quem é que assume agora? Nereu Ramos, que é o presidente da Câmara. Isso aí é importante porque mediante essa articulação de golpe preventivo que o Lott faz, é que garante a posse do JK. Já pensou se aquele golpe de 64 era para ser logo agora, era para ser já lá em 55. Se o Lott não faz essa articulação, Deus sabe o que poderia ter acontecido. Estão entendendo? Conclusão, então, o que o Nereu faz? Ele entra logo na parada, instala no estado de sítio, fecha tudo, o Congresso e tudo, até só para correr ali a virada do ano para o JK poder assumir. E aí o JK assume, e aí é outra história, a história do Brasil. Beleza? Creio, qual é o oitavo que eu selecionei aqui, né, gente? Tá? Olha lá. O oitavo e último desta série, deste vídeo, o mais famosão de todos, eu creio, o golpe de 64. Qual é o contexto? Vamos lá, quem é o presidente eleito? Jânio Quadros, Gilda varre, vassourinha. Por motivo de forças maiores ocultas, comunismo, capitalismo, Guerra Fria, com 6 meses quebrado, Jânio renuncia, pede licença para Gagá e sai também pela tangente, né? Quem é que assume? Vice dele, o Django. Welcome to the Jungle. Olha o Guns N' Roses aí. Tá? João Goulart. Só que, meu amigo, o Jango, foi 2 batalhas ali pro Jango. A primeira é para ele assumir, né? Porque como ele tinha, né, tatuado na costa dele, comuna, né? Primeira coisa que a classe média, os coxinhas, a galera poser, né? E os bilica principalmente. Comuna não vai assumir nesse país, mas é o vice, é democracia, mas não vai, ele é comuna, ainda tava pra China na época ainda, fazendo negócio lá com o Kujajang, pô, olha a cagada, imagina. E aí, conclusão, de imediato eles já tentam logo dar um golpe na cara de madeira pro Jango. Olha, Jango, bate o zap pra ele, nem vem, se tu vier a gente te prende. E aí, conclusão, ele vai ter que articular ali com Brizola, ele vai ter que... Aí a campanha da legalidade, aí a história do Brasil, né? Senão a gente vai embora nessa história aí. Até que, numa condição parlamentar, eles concordam que o Jango assuma. Beleza. Jango assume, tem o plebiscito. Povo, o que vocês querem? Querem que ele... Porque ele está isolado, tá? Parlamentar ele está isolado, porque né, o Tranquedo que está ali à frente, né, fazendo articulações e a junta militar por trás das decisões. Ele está isolado politicamente. Faz um plebiscito, né? Povo brasileiro, o que vocês querem? Que o Jango seja presidente, presidencialismo, ou que ele continue em parlamentarismo, ou que volte à monarquia, vai atrás lá do Pedrinho II, né? A maioria da população esmagadora votou no presidencialismo, ou seja, aí o Jango plenos poderes para ele. Essa foi a primeira parte, quase que ele não assume, quase foi dado um golpe efetivo, mas não, daí ia durar mais uns anos ainda, um ano e meio mais ou menos ainda. Conclusão, quando é ali em 2 de abril de 64, aí conclusão, né, eu já estou cortando a história, o Jango, né, quando ele, mas aí ele foi eleito por um plebiscito, ele vai assumir a presidência de fato? Vai. Mas aí o Congresso, vamos lá, vamos, milica junto, vamos isolar ele, vamos. Aí ele bota o projeto, ninguém dá papo. Ele bota, ninguém dá papo. As reformas de base, lembra?
Conclusão, até que ele se fica puto e joga merda no ventilador. Sai no carro-som fazendo um discurso, falando em reforma agrária, falando, rapaz, o que é isso? Tu vai falar em reforma agrária para um país de uma elite, latifundiária, lá das capitanias ainda. Tu vai pegar a terra do cara, ele tá fazendo porra nenhuma com a terra. Mas tu quer dizer que tu vai dar para quem? Pro pobre? Mas é complicado. Não faz e Jango, para com a tua doidice. Até que, 1º de abril, olha o dia da mentira. Dia 2 de abril, eles passam um zap pro Jango. Jango, foge. Foge que tu não assume mais nada. Dia 2 de abril, 3 de abril, a cadeira de 664, a cadeira do Congresso Nacional é dada como vacante, em estado de vacância, ou seja, a gente vai agora entrar num longo período negro, trebuloso, da ditadura militar, tá? De 20 e tantos anos aproximadamente. E só vai acabar lá com as diretas que a gente falou ontem. Tranquilo? Galera, é isso. Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Fui!